Sejam bem-vindos a mais uma aula de problemas atuais em bioética para a turma de enfermagem noite, turma P8. Vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, onde a gente encerrou falando sobre a parte, né, da clonagem. E eu pergunto a vocês se vocês concordam que a aula seja gravada para depois eu poder disponibilizar ela para vocês no meu canal no YouTube. Vocês concordam? Sim, professora. Pronto, ótimo. Então, vamos iniciar a nossa aula, gente. Semana passada, como eu falei agora, né, a gente tinha iniciado aqui com a parte da clonagem. Então, vou só revisar essa parte inicial que a gente já falou, para poder, né, dar continuidade no assunto. Então, a clonagem ela é uma forma de reprodução não sexual, né, que dentro da bioética existem parâmetros onde é proibido, né, principalmente a questão da clonagem humana, até pelas questões da gente não saber os precedentes disso. Na verdade, não existir precedentes, né? Então, imagine você, um indivíduo, né, que foi clonado, uma pessoa, querendo ou não, ele vai ser uma pessoa, apesar dele ser um clone, né, ele vai ser uma pessoa, só que ele vai ser uma pessoa que pensa, né, se ele se desenvolver de forma saudável, né, ele vai ser uma pessoa que pensa, que fala, que compreende as coisas, só que ele vai ser um clone. E, em cima disso, ele vai o quê? Ter toda a vida dele cercada por laboratório. Porque as pessoas, os pesquisadores, eles vão querer compreender o tempo todo, né, como o corpo dele está reagindo, como as células dele estão se desenvolvendo. E aí, até onde, né, isso é ético, né? Você manter uma pessoa durante toda a vida dela, seja lá quanto tempo fosse, dentro de um laboratório, ou mesmo que não fosse um laboratório, mas que ela fosse testada constantemente. E cadê o livre-arbítrio dela, o desejo dela dizer que ela concorda com aquilo? Então, é um aspecto muito importante de ser colocado. Tá? Eu não estou nem falando na questão dos princípios religiosos aqui, eu estou falando da parte mesmo científica. Então, baseia-se na capacidade de germinação das células diploides normal, que em condições adequadas se reproduzem. E há duas técnicas principais, a separação de embriões e a transferência nuclear. Então, a gente já tinha explicado, né, esse esqueminha aqui, que foi o realizado pelo laboratório, pelos pesquisadores que desenvolveram o clone, né, que a gente conheceu como Dory. E aí ela, como eu expliquei na aula passada, ela acabou morrendo precocemente, né, com doenças de uma ovelha velha, né, de uma ovelha idosa. Por quê? Porque a idade da ovelha que foi a doadora das células para a clonagem era uma ovelha já adulta, né? Então, quando ela tinha pouca idade, à medida que ela foi crescendo, as células elas correspondiam a uma célula de ovelha adulta. E aí as doenças, né, de idoso chegou numa ovelha jovem, mas porque as células dela tinham a característica, né, da doadora, que já era já tinha uma idade maior, né, não era ali um recém-nascido e tal. Então, em 1993, né, a gente tem as controvérsias da clonagem, o doutor Jerry Hall, da Universidade de George Washington, conseguiu embriões humanos clônicos mediante a divisão artificial de óvulos fecundados. Então, ele conseguiu ali, inicialmente, né, lá em 93, criar embriões ali, né, no início do seu desenvolvimento, clones. Só que aí ele fez uma declaração dizendo que se os embriões eles tivessem se desenvolvido, ele iria destruir aqueles embriões. Aí vamos parar para pensar um pouco. Um estudo que na época, né, seria pioneiro, não existia estudo com clones humanos, ele seria o primeiro a realizar. Vocês acham mesmo que ele iria destruir tudo ali? Ou ele iria pegar alguns e dar continuidade e ver até onde eles iriam se desenvolver, né? Então, é muito fácil estar falando alguma coisa quando ela não se concretizou. Mas e aí, se tivesse feito, realmente você teria
seguir do que você está falando agora? Ou você só está falando isso por questões éticas, para não parecer que você tá agindo aí contra os princípios internacionais da bioética? Então, a Unesco, a União Europeia, o Vaticano, os parlamentares alemães e italianos e o Congresso americano, eles se manifestaram contra a clonagem e existe uma proibição a nível mundial da clonagem em humanos e animais. Então, a possibilidade de utilizar órgãos humanos clonados sem transplantes, que foi aquilo também que a gente falou, né, que eu finalizei a aula da semana passada, onde a gente disse onde eu estava explicando para vocês que a gente tem as células tronco, né, as células do nosso corpo, que aí vocês viram lá em genética, quando tiver aula comigo, e a gente tem aquelas células tronco indiferenciadas, que são aquelas células embrionárias, né, do início do desenvolvimento embrionário, e aí elas não sabem ainda, né, não tiveram o estímulo para dizer, eu vou ser uma célula sanguínea, eu vou ser uma célula muscular, eu vou ser uma célula nervosa, então eles não têm ainda, não estão com essa diferenciação, e a gente tem a clonagem daquelas células que são parcialmente diferenciadas, como aquela que a gente tem na nossa medula óssea. Então, são células que têm células tronco ali, mas elas já sabem que elas darão origem às células sanguíneas. Então, esse tipo de estudo tem a intenção de permitir futuramente que o indivíduo ele possa ter algumas células suas, né, células tronco retiradas do seu próprio corpo e que seja desenvolvido em laboratório um órgão, tá, um coração, um pulmão ou qualquer outro, em laboratório a partir daquelas células. Ou seja, não vai ter mais fila de transplante, né? Ter que ficar tendo filas e filas para ter um doador, né, ter uma pessoa compatível. Então, isso seria minimizado. Mas aí a gente tem outro viés, minimizado entre aspas, né? Porque provavelmente isso terá um custo, né? E não será barato. A não ser que existam serviços como a gente tem aqui no Brasil, né, o serviço do SUS, que disponibiliza vários tipos de assistência à saúde de forma gratuita. Né? Se não destruírem, porque a intenção, infelizmente, atualmente é destruir o SUS, mas vamos torcer para que essa maré, não só da pandemia, passe, mas também de tudo de ruim que a gente está tendo no nosso país, também passe junto com essa pandemia. E aí, mesmo assim, né, se for pago, querendo ou não, mais pessoas vão ter acesso. Né? Porque uma coisa é você ter a compatibilidade. Você pode ter o dinheiro do mundo todinho, mas se não tiver alguém compatível, você não pode receber o transplante daquele órgão, né? Então, no momento que você vai poder ter, independente de ser pago ou não, ter as suas próprias células desenvolvendo um órgão ali para que você receba aquele órgão saudável, então, dessa forma, você iria estar retirando a possibilidade de rejeição, porque são suas próprias células, então o corpo iria estar reconhecendo, e também os problemas que poderiam vir depois. Né? A comercialização de vidas humanas pelas grandes indústrias biomédicas favorecidas sobre patentes de organismos vivos é um grande debate, né? Porque, vamos supor, a gente viu que o genoma humano, ele não pode ter patente, né? Mas até onde isso vai no sentido, por exemplo, eu patentear a forma de você clonar um coração. Aí vem outro laboratório e patenteia a forma de clonar um pulmão, um rim e assim por diante. Né? Então, como que seria, né, esse, entre aspas, esse nível de comércio? Isso seria de fato um comércio ou seria o intuito real que deveria ser de salvar vidas? Então, na clonagem terapêutica, a gente tem atualmente, né, isso já é possível, como por exemplo na questão de medula óssea, um transplante de medula óssea,
Então, a gente teria aqui um doador, onde a gente pega as células somáticas dele, né, sem ser aquelas células gaméticas, retira o núcleo dessa célula doada e coloca, né, em um óvulo lá sem núcleo. Tá? Então, o núcleo dele foi removido, descartado, e a gente vai pegar o núcleo daquele doador e colocar dentro daquele óvulo. Vai haver uma fusão, um estímulo, uma descarga elétrica para que haja a fusão ali entre essas duas células. A gente vai ter o óvulo do hospedeiro com o núcleo doado se desenvolvendo, né, formando o embrião com células totipotentes, ou seja, aquelas células tronco totalmente indiferenciadas. Se der continuidade ao desenvolvimento, né, a gente sabe que teriam como que chama? Agora deu branco. As etapas, né, de desenvolvimento do embrião até ter a implantação. Então, aqui ainda antes da implantação, a gente tem o blastocisto e, no caso, né, não seria uma fecundação para gerar um bebê e tal, então não estaria sendo dentro, né, do organismo de uma mulher, por exemplo. Então, a gente teria aqui o blastocisto, que ele não vai ser implantado no útero, mas ele tem células ali que se desenvolveram, e aí a gente começa a ter agora células pluripotentes, né, que em laboratório elas podem estar desenvolvendo células nervosas, óssea, tecido muscular, qualquer outro tipo de célula do nosso corpo. E aí a gente debateu isso lá em genética, mas só para relembrar um pouquinho. Então, a polêmica das células-tronco, né? Então, as células-tronco, são aquelas com capacidade de autorrenovação ilimitada ou prolongada, que podem diferenciar as células de todo o corpo, né? Células do sistema hematopoético, do músculo cardíaco, dos ossos, dos neurônios, nervos, pele e por aí vai. Onde as células-tronco, elas podem se autorreplicar, formando outras células-tronco, ou se diferenciar em qualquer outro tipo de célula do nosso organismo. Tá a polêmica sobre o aspecto ético para transplante em seres humanos, porque implicam a destruição de embriões, que em alguns países destruir embriões é ilegal e sob júdice no Brasil atualmente. Aí vem aquilo que a gente falou. Quando começa a vida? Lembram que eu perguntei isso para vocês? Algumas pessoas acham que no momento que o espermatozoide encontrou o óvulo, ali já tem vida, né? Para outras pessoas como eu, ali a gente tem o quê? Um aglomerado de células, né? Células se multiplicando, como a gente tem diversas outras células se multiplicando em nosso corpo. Não teve nem sequer implantação ainda. Então, isso, né, gera um debate para algumas pessoas, e fica aí nessa polêmica, né? Onde a gente vai ter células que teriam, né, as características de possivelmente se desenvolver, mas elas serão interrompidas porque o foco ali não é desenvolver um outro indivíduo, mas simplesmente retirar aquelas células para um tratamento, uma terapêutica ali para uma pessoa doente. E aí a gente tem, né, a bioética frente ao novo, onde a gente traz a polêmica entre não apenas a Igreja Católica, né, mas também algumas igrejas evangélicas e alguns intelectuais, e os meios científicos defensores das pesquisas, que vai residir no consenso sobre quando começa a vida. Então, é muito difícil chegar num consenso, principalmente quando a gente tem dois viés totalmente diferentes, onde a gente tem um dos viés, que são os vieses, que são a pessoa ter o conhecimento, né, ter o estudo e realmente compreender todo o passo a passo do desenvolvimento ali do ciclo de vida, e outro, você tem apenas uma crença, né, o que você diz que acredita, né, porque muitas vezes isso também é relativo, muitas vezes isso vai da sua conveniência, né? Muitas pessoas, elas seguem uma religião só para apontar o dedo para o outro, mas quando é com ela finge que aquilo não está na Bíblia, não é proibido, né? Então, a gente tem muita hipocrisia aqui na nossa sociedade, né? Não só no Brasil, né? Mas no mundo todo. Então, é diferente você ter realmente a discussão com
pessoas da área, pessoas que têm conhecimento e pessoas que simplesmente foram, meu pastor, ou padre, ou seja lá, né, quem diácono, seja lá quem foi que falou de determinada religião, disse isso, isso e isso. Segundo a Bíblia, é assim que acontece e ponto, acabou-se. Então, é complicado, né? Até porque se a gente partir do... Lembre-se que eu estou falando do ponto de vista científico, mas se a gente partir do ponto de vista de que a Bíblia foi escrita, né, há mais de 2000 anos, então é óbvio que os conhecimentos que se tinham na época, trazendo para a atualidade, eram totalmente diferentes, principalmente na área da medicina. Se a gente estivesse falando do século passado para agora, são diferentes, né? Alguns conceitos relacionados a muito do que a área da saúde, da medicina, da pesquisa evoluiu. Imagine com 2000 anos atrás. Então, eu acho, não estou dizendo para ninguém deixar de crer em algo, tá? Eu estou dizendo que cada um no seu quadrado. Né? Você, quando for debater algo sobre qualquer assunto, que você tenha conhecimento de causa. É igual, por exemplo, algumas pessoas que querem debater política e não sabe de nada, não sabe que existem 3 poderes, não sabe qual é a função de cada um, né? Não sabe para que serve um vereador, não sabe nada disso e aí fica repetindo, né, o que os outros falam e ele toma aquilo como verdade e muitas vezes não é. Bom? Então, a bioética na atenção primária, né? Então, a gente tem as atitudes éticas que são exigidas na relação profissional-paciente e, com isso, a gente tem o Código de Ética do Profissional de Enfermagem que sobressai que o profissional deve. Prestem atenção, isso é dever de vocês. A gente vai relembrar essa frase mais para frente. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Ou seja, se foi você que cometeu a falha, ou foi, por exemplo, você como enfermeiro, foi um técnico de enfermagem da sua equipe que cometeu, a equipe vai responder, tá? Então, vocês têm que ficar muito, muito conscientes disso. Se foi, por exemplo, um médico que errou e você... Muitas vezes o médico erra, sabe que está errando, você sabe que ele está fazendo errado e você se cala. Né? Então, infelizmente, tem muitos desses tipos de enfermeiros que acham que os médicos são soberanos, né? E que tudo que eles falam, todos os outros profissionais têm que baixar a cabeça e dizer amém. Então, isso não está correto em hipótese alguma, tá? Vocês, assim como eles e assim como os enfermeiros, os fisioterapeutas, nutricionistas e qualquer outro profissional, seja da saúde ou não, né, que teve uma formação, vocês estudaram tanto quanto, né, independe se, porque na formação deles eles tiveram 6 anos, vocês tiveram 5, ou, por exemplo, eu como bióloga tive 4, então quer dizer que minha profissão é menos merecedora de reconhecimento do que aquela que tem mais anos? Né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, nenhuma profissão vai ser superior à outra por causa disso, porque médico ganha mais que enfermeiro, então eles são melhores. Tem nada a ver. Médico só ganha mais do que enfermeiro porque a classe de enfermeiros é totalmente desunida. Vocês não sabem lutar pelos direitos de vocês, certo? Não é à toa que mesmo vocês estando certo, vocês não se unem. Quando é para reivindicar algo que é para benefício de todos, vocês também não se unem. Como exemplo, essa questão das 30 horas, né, semanais de trabalho. Então, quanto tempo isso não está moendo aí, né? E tem gente ainda que cruza os braços e não faz nada. Vai mexer com o médico? Vai dizer que vai tirar algum direito de médico para ver? Agora, o enfermeiro, né, infelizmente, a classe da enfermagem, não só dos enfermeiros, vocês possuem muita rixa entre vocês mesmos. Então, às vezes, a gente vê um médico, ele pode odiar o outro, mas quando ele está ali, isso aí eu acho correto, né? Se ele está no ambiente de trabalho, ele ali está como profissional. Então, ele tem que exercer a função dele.
Então, muitas vezes, na enfermagem, a gente vê o quê? Um profissional querendo passar rasteira no outro ali dentro do ambiente de trabalho, porque tem alguma rixa, seja lá qual for ela. Então, eu tenho uma conhecida que ela é enfermeira e todo mundo sabe que, independente de ser enfermeiro ou não, você, trabalhador, tem direito a férias. Isso não é diferente na área de enfermagem, seja concursado ou não. Então, ela tem, lá ela trabalha no estado, ela tem direito às férias dela, que inclusive venceu, ela tem tirado de todo jeito, e a coordenadora dela não queria dar, simplesmente porque ela exige que as coisas sejam feitas, essa minha conhecida exige que as coisas sejam feitas corretas. Quando ela vê alguma coisa errada, ela vai ao superior, informa, e quando não toma atitude, ela denuncia, que é o correto a se fazer. No momento que você vê a coisa errada e baixa a cabeça, você está sendo cúmplice, você está sendo conivente. Então, quando, por exemplo, não se tem um local de descanso do enfermeiro, né? Às vezes você vê lá, tem lá a salinha do médico, toda linda, maravilhosa, vai tocar para ver o que acontece? Agora é da enfermagem. A enfermagem não merece, não? A enfermagem dentro do hospital, ela trabalha muito mais do que um médico. Aí a gente vê que vocês não se unem, pelo contrário, se aparece alguém que quer fazer o certo, que quer lutar pelo direito de todos, muitas vezes, aquela pessoa ela tá taxada como chata. Ah, quer aparecer. Ah, não sei o que. Então, não é taxada como, não, vamos nos unir a ela. Ela está lutando por todos nós. Vamos fazer com que a coisa funcione. Né? E aí, voltando para essa questão de responsabilizar-se, né, pela falta cometida por toda a equipe, individual ou por toda a equipe, vocês vão estar sendo responsabilizados também. Muitas vezes, como eu estava falando, o médico ele comete um erro ou vai cometer um erro, e aí você vê e você deixa. Por quê? Às vezes, gente, foi uma falta de desatenção mesmo, não foi nem proposital, mas às vezes também é proposital. Então, essa mesma conhecida minha, ela passou por uma situação muito constrangedora, onde ela estava na sala de cirurgia com um médico, e o médico, para não atender mais, para não mais fazer cirurgia, ele propositalmente quebrou o equipamento. Eu não lembro agora qual foi o equipamento, mas ele quebrou de propósito o equipamento para não fazer mais procedimento. Isso no hospital público. Então, imagine a fila de espera que naturalmente já é e teve que ficar ainda simplesmente por causa de uma birra, de um estrelismo de algum médico. Aí ela simplesmente saiu da sala de cirurgia, fez todo o relatório, entregou para o diretor do hospital e o médico teve que tirar do seu bolsinho o valor e comprar o equipamento que ele quebrou. Né? Então, ela poderia ter calado a boca, né? Que é totalmente errado isso, baixado a cabecinha de, sim senhor médico, eu vou fazer o que você quer. Mas não, gente, pensa lá nos pacientes que estão sofrendo durante anos, às vezes, numa fila de espera para fazer determinado procedimento, e vem o outro e simplesmente faz uma atitude dessa. Uma pessoa dessa deveria ter sido demitida e não só ter que reembolsar, né, o equipamento que ele quebrou. Porque se ele fez isso com ela e ela denunciou, ele pode ter o costume de fazer isso com outra equipe, né? E ficava por isso mesmo, porque as pessoas não tinham coragem, né, de denunciar o que de fato estava sendo feito de forma errada. Então, nada da vida se perde. Isso é algo que é extremamente importante que vocês reflitam, tá? E que vocês levem para a vida de vocês. Quando erramos, a gente adquire aprendizado. Quando corrigimos um erro, a gente adquire conhecimento. E quando ajudamos alguém a corrigir um erro, demonstramos ter adquirido sabedoria. Então, muitas vezes, a gente falha em vários aspectos da nossa vida, seja profissional, seja amoroso, seja familiar, seja lá qual for. E aí a gente toma aquilo como uma derrota, né? Então, não façam isso. Tudo na vida gera um aprendizado.
tá? Nada vai ser perdido. Aquilo vai servir para você se tornar mais forte, para você não cometer mais aquele erro, para que você aprenda a contornar determinadas situações e fazer com que você melhore como pessoa, como profissional, tá? Como qualquer aspecto da vida de vocês. Então, aqui a gente encerra a aula da semana passada, tá? E vamos iniciar agora o conteúdo da aula seguinte. Deixa eu aqui abrir para vocês a aula 4. Gente. Então, iniciando agora a aula 4, trazendo o aspecto que eu falei da questão de que vocês precisam se responsabilizar, né, por uma falha cometida não apenas por vocês, mas pela equipe. Então, a gente vai falar agora sobre as condutas éticas e legais na atuação de enfermagem. E eu vou trazer aqui diversos relatos de situações que aconteceram e foram divulgadas na mídia, tá? Mas, inicialmente, precisamos entender alguns conceitos. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, ele traz algumas informações, né, onde rege a profissão de toda a enfermagem, não só os enfermeiros, mas também os técnicos de enfermagem, auxiliares e por aí vai. Então, a enfermagem, ela compreende um conjunto próprio de conhecimentos científicos e técnicos construídos e reproduzidos por um conjunto de práticas sociais, ética e política que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Então, vamos destrinchar um pouquinho essa informação que o COFEM ele traz para a gente. Então, a enfermagem compreende um conjunto próprio de conhecimentos científicos e técnicos. Então, a gente aqui está falando do que é comprovado, tá? Do que existe de conhecimento científico, tá? Construído e reproduzido com práticas sociais, ética e política, né? Então, dentro da lei, deve estar seguindo o que o Conselho Federal e Regional traz dentro da profissão de vocês. E ela se processa não apenas pela assistência, né? Onde muita gente acha que a enfermagem se limita apenas à assistência. Não. Uma das áreas de atuação é o ensino, né? Então, eu não sou enfermeira, né? Eu sou bióloga, mas vocês têm diversos outros professores que são enfermeiros e estão ali passando o conhecimento deles dentro, mais especificamente da área, para que vocês, né, tenham uma formação adequada, uma capacitação para exercer com qualidade a profissão de enfermeiros daqui a alguns semestres. Também tem a questão da pesquisa, tá? Que aí fica muito a desejar na maioria dos profissionais, onde, como eu disse, os profissionais de enfermagem, muitas vezes, eles estão focados apenas na assistência e não observam que vocês, mesmo na assistência, vocês podem estar contribuindo com a pesquisa, tá? Vocês podem estar auxiliando ali dentro do local de atuação de vocês, trazendo contribuições graças a pesquisas que possam estar sendo realizadas naquele ambiente. E aí, o Conselho Federal trouxe algumas informações aqui da parte de legislação, onde a gente tem a Lei 7.498 de 86, o Decreto 94.406 de 87 e a Resolução 311 de 2007. Então, estes são os princípios básicos que guiam para a ética profissional do enfermeiro, certo? Então, vocês têm que ter ali a leitura completa desses 3 pontos, dessa lei, desse decreto e dessa resolução, tá? Importante que vocês possam estar ali realmente se inteirando das informações que vai fazer com que vocês
dentro da atuação, vocês consigam exercer, né, com a ética ali. E aí é uma coisa que a gente vai falar já já, quando a gente vai falando da negligência, imprudência e imperícia, que vocês não podem usar como desculpa: ah, eu não sabia disso. Por exemplo, se for algo que está em alguma dessas 3 informações aqui, nessa lei, decreto e resolução, né, nesses princípios da ética da enfermagem, ah, eu não sei, eu não sabia. Não sabia por quê? Porque não leu? Aí é um problema seu. Mas dentro da sua formação é exigido que você leia. Se você não leu por preguiça, por qualquer outro motivo, aí arque com as consequências de você cometer uma falta grave que faça com que você tenha que responder judicialmente por aquilo. Então, lembrem-se que toda ação vai ter uma reação. E se vocês fazem alguma ação dentro do exercício profissional que não é condizente com aquele exercício, então vocês vão poder estar respondendo criminalmente por aquele ato. Assim como todas as outras profissões, tá? E aí a gente tem as classificações de erros em negligência, imprudência e imperícia. Vocês já ouviram falar disso? Já? O que é que vocês entendem por esses 3 pontos dessa classificação de erro? Hein, gente? Liga aí o microfone, quem for falar. Imperícia é você fazer o que não lhe compete. Em que sentido? Imprudência, eu como enfermeira, por exemplo, formada, eu realizar um procedimento médico se eu não tenho habilidade técnica para isso. Se você não é e médica. Nem autorização, e nem autorização nem regulada pelo meu COFEM. Porque alguns procedimentos, sim, alguns nós procedimentos somos acobertados. Sim. A gente vai falar disso. Só esse? Mais alguém tem algum comentário? Vamos ver cada um deles. Então, as imagens aqui já podem estar ilustrando, né, algumas situações. Por exemplo, a negligência aqui. Assim, lógico que ninguém vai estar dando, né, uma bebida diretamente para uma criança. Lógico no sentido de pessoas, né, que têm o mínimo de sensatez, né, ali na criação de uma criança, óbvio. Mas vamos supor, uma pessoa que tem um barzinho, né, um armário ali, que ficam algumas bebidas alcoólicas. Só que esse local, ele tá de fácil acesso. A criança pode simplesmente pegar ali, não tem nada que barre ela, né? A altura ela consegue pegar, e aí ela pega, bebe toda aquela bebida, passa mal, lógico, né? Se com adulto beber uma garrafa de bebida alcoólica vai fazer mal, imagine com a criança. Aí ela passa mal, tem que ser hospitalizada, não sei o quê. Então, isso foi o quê? Uma negligência daqueles responsáveis, que isso pode ser com a bebida alcoólica, pode ser com produtos de limpeza, que é mais comum de acontecer, né? A gente costuma ali armário da cozinha, da área de serviço, que fica mais embaixo, né? Coloca ali todos os produtos e aí pode ser que a criança tenha tido acesso, você não prestou atenção em fechar com chave, tirar a chave do local, né? Para aquela criança não poder chegar até aqueles produtos químicos. Então, isso vai permitir que possa estar causando um acidente. Então, não foi algo intencional, né? Mas você foi negligente em não prestar atenção de que, tendo uma criança em casa, você precisaria tomar determinadas atitudes. Outro exemplo aqui com a imprudência, né? Nessa imagem, então, é óbvio que todo mundo aqui está mais, no caso da negligência, você foi sem querer. A imprudência não, ele sabe do risco. Ele sabe que, principalmente aqui, essa última criança, essa última menininha aqui, a chance dela ir para o chão é altíssimo, né? Então, ela está
ela está iminente ali de acontecer um acidente. E a imperícia, aí foi como foi dito, é quando a gente está falando sobre um procedimento que deveria estar sendo executado por um profissional, tá? Então, se aquele profissional, como aqui, né, esqueceu, não sei se isso aqui é só uma tesoura, uma pinça, né? Mas vamos supor que é uma tesoura. Então, o profissional que esqueceu uma tesoura dentro de um paciente. Então, é uma imperícia médica, porque isso é um procedimento que ele tem que ter obrigatoriamente conhecimento para não realizar. A culpa foi só do médico? O que é que vocês me dizem aqui? E aí? O que é que vocês me dizem? Ninguém? Não, Ninguém? foi da equipe toda, né? Foi da equipe toda, como a senhora citou no início, e como está no Código de Ética, né? Se Exatamente. responsabilizasse todos da equipe. Até porque a gente vai ver mais para frente que na cirurgia segura, para ficar difícil falar cirurgia segura, existem as atribuições que são do médico, as atribuições que são do enfermeiro, do médico cirurgião, do médico anestesiologista. E uma das atribuições do enfermeiro na cirurgia segura, né, nos protocolos que devem ser colocados em prática na cirurgia segura, é justamente a conferência de tudo que foi utilizado. Então, vamos supor, se... Oi, Renata. Falar alguma coisa? Era isso que eu ia falar, de tudo que foi introduzido e se Tem foi que... removido. Exatamente. Então, por exemplo, se foram utilizadas 10 compressas, então o enfermeiro vai ter a obrigação de contar, quando terminar ali a cirurgia, se realmente foi retirado 10 compressas usadas. Se está faltando uma, aquela uma está em algum lugar. Torcer para que não seja dentro do paciente. Tá? A mesma coisa com todos os outros materiais, né? Equipe, coisas do tipo, como por exemplo, na imagem, né? Uma tesoura, uma pinça, um bisturi, seja lá qual for o equipamento que for estar utilizando, o instrumental que for estar sendo utilizado ali, então ele precisa ser retirado, tá? Tem a mesma quantidade que foi para o início da cirurgia, tem que ser a mesma quantidade que vai voltar. Lógico, não vamos ser radicais, né? Se a pessoa utilizou, sei lá, você tinha tantos centímetros ali de fio de sutura, é óbvio que não vai voltar, porque foi feita a sutura, né? Então, lógico, dentro do bom senso. Então, vamos ver cada um deles. Na negligência, também conhecido como falta de cuidado ou desatenção, que foi aquilo que eu falei, né, da questão dos pais acabarem não prestando atenção. Às vezes é realmente coisa besta que a gente não raciocina e acaba ocorrendo um acidente. Então, a negligência implica em omissão ou falta de observação do dever, ou seja, aquele de agir de forma prudente, não age com o cuidado exigido pela situação. Então, vamos supor, se você tem na sua casa, você tem piscina, né? Se todos os moradores são indivíduos adultos, então você nunca, né, parou para pensar, eu tenho que colocar um cercadinho ali na piscina para ninguém ali cair na piscina e morrer afogado. Então, isso não é algo que passa na cabeça de uma pessoa adulta. Mas vamos supor que você tem um conhecido, um familiar que foi passar uns dias na sua casa. Aí tinha uma criança ali. Então, você não pensou em tomar uma atitude para tentar evitar aquilo, porque não era aquilo do seu dia a dia, né? Não foi algo que você até parou para pensar, porque realmente não era um cenário que poderia acontecer. Aí, de repente, acontece um acidente. Ali foi negligência, não foi algo proposital, mas foi algo que deveria ter sido pensado com mais atenção.
Então, negligência é quando aquele que deveria tomar conta para que uma situação não acontecesse, não presta a atenção requerida e deixa acontecer. É o caso da pessoa que sai para passear com a família de carro, mesmo sabendo que o mesmo está com os freios estragados, acontece uma batida por falta do freio e a família morre. Ele não queria e nem assumiu o risco de matar a família, mas sua conduta resultou na morte de todo mundo. Na imprudência, também conhecida como imprevidência, tem a ver com algo mais do que uma mera falta de atenção ou cuidado, mas o ato pode até se revelar de má fé, ou seja, com o conhecimento do mal e intenção de praticá-lo. Então, imprudente é aquele que não toma os cuidados normais que qualquer pessoa tomaria. A imprudência tem como característica sempre se revelar através de ação, ou seja, uma ação imprudente. É como alguém que dá marcha ré sem olhar para trás e acaba atropelando alguém. Né? Isso é básico de qualquer pessoa que vai dirigir, é de olhar para trás para ver se não tem uma criança, um adulto, um animal, né? Ou mesmo um poste que você possa estar batendo ali, né? Provocando um acidente. Então, imprudente é aquele que sabe do grau do risco envolvido na atividade, ou seja, se eu vou dar um ré no meu carro, se eu não olho, eu sei que eu posso bater a qualquer momento, seja em alguém ou em algo. E mesmo assim acredita que é possível a realização sem prejuízo para ninguém. É aquele que extrapola os limites da inteligência e do bom senso. Já a imperícia requer da pessoa falta de técnica, conhecimento ou até falta de habilidade, erro ou engano na execução de alguma tarefa que ele deveria saber. Então, como eu disse, não justifica você estar, como que fala? Eu não li, né? Eu me formei, mas eu não li o código de ética. Eu não tenho informação sobre como o enfermeiro deve atuar em tal situação. Por que você não tem? Porque o professor não deu na aula. Então você só estuda, só aprende o que o professor dá na aula, é? Você não adquire nenhum outro conhecimento. Então, isso não vai servir, vamos dizer assim, judicialmente para a sua defesa, tá? Pelo contrário, vai comprometer mais ainda a sua situação. Sim, aí o exemplo aqui. Olha isso aqui. A imperícia é quando alguém que deveria ter o domínio sobre determinada técnica não a domina, refere-se à ausência de conhecimentos básicos, habilidades e ignorância sobre determinados assuntos relacionados à profissão. Exemplo é o caso do engenheiro mecânico que faz uma inspeção num cabo de elevador e após um curto período de tempo o elevador cai por rompimento do referido cabo. Então o engenheiro estudou durante anos para dominar a técnica, né? Teoricamente deveria saber, o que se exige que ele deveria saber sobre a durabilidade do cabo do elevador. Então, se ele não prestou atenção na durabilidade, na data de compra, no estado daquele cabo, então tudo isso foi uma imperícia, porque era algo que na profissão dele ele deveria estar executando com mais cuidado e atenção. Deixa eu tentar só lembrar aqui um exemplo que eu ia falar, só que deu um branco agora. Se eu lembrar, depois eu falo. Então, a imperícia pode gerar responsabilidade civil e criminal dos envolvidos. Tá? Então, como eu disse, você pode estar respondendo, né, criminalmente por isso, e vão existir diversos tipos de punições que a gente vai falar também, desde a punição verbal até a mais grave, que seria você perder o direito, né, de atuar, né, como profissional daquela área, seja temporário ou, né, para sempre. Você não pode mais de jeito nenhum trabalhar naquela atividade, naquela profissão, não é só naquela atividade, mas sim naquela profissão. E aí, resumidamente, qual seria a diferença? Então, imperícia é inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão. Sim, lembrei, gente. Numa situação que você muitas vezes acaba
aceitando, né, se submetendo a determinadas coisas, e aí você pode estar cometendo imperícia. Por exemplo, eu pego, vamos supor, eu me formei, né, em enfermagem, e aí eu consegui um emprego para trabalhar em determinada área. Vamos supor, em centro cirúrgico. Então, para eu trabalhar em centro cirúrgico, eu preciso ter alguns conhecimentos específicos dessa área. Lógico que vocês tiveram as disciplinas, vocês tiveram estágio, mas tem coisas que você precisa aprender à parte, né? As disciplinas do curso todo, de nenhum curso no mundo, na verdade, você vai aprender 100% do que existe naquela disciplina. Então, é só uma forma de introduzir para que você consiga compreender e depois você aprofundar. E aí, vamos supor que era aquela disciplina que você não gostava muito, que você passava filando, né, empurrando com a barriga, porque vocês acham, né, que isso é futuro, por acaso. Mas vamos lá. E aí, você aceitou aquele emprego, né? E você se depara com a situação de estar no centro cirúrgico, que você vai ter que fazer determinado procedimento e você não sabe. Eita, eu lembro que a professora falou isso na sala. Mas eu lembro que quando ela falou isso, eu fiquei lá mexendo no WhatsApp. Eu lembro da figurinha que ela botou, exatamente isso que eu estou vendo agora. Não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer. E aí? Né? Então, gente, a gente precisa também reconhecer as nossas limitações, tá? E se você não está apto para assumir determinada responsabilidade, seja honesto ou então corra atrás do prejuízo e se qualifique para não colocar a vida de ninguém em risco, tá? Então, muitas vezes acaba acontecendo isso. A pessoa não está preparada, não tem confiança, não adquiriu os conhecimentos necessários, não quis se atualizar, e aí quem vai pagar? O paciente, né? Torça para que não seja um familiar seu, né, um amigo seu, um conhecido seu. Então, negligência é deixar de tomar uma atitude ou não apresentar conduta que era esperada para tal situação. E a imprudência pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. Então, os profissionais de saúde, eles possuem inúmeras justificativas para a ocorrência de erros no ambiente de trabalho. Como consequência, a gente tem que, devido ao alto índice de descumprimento de suas atribuições, gera diversas consequências para o cliente, família e sociedade. Então, a gente... Ai, mordi a língua. A gente já está cansado de saber que existe sobrecarga de trabalho, né? Que existe um número inferior de profissionais da enfermagem, um déficit de número de profissionais de enfermagem, seja técnico, seja enfermeiro, né? Qualquer um dos níveis, tem um déficit muito grande nos serviços de saúde. E isso é no mundo todo, gente. Não sei se vocês estão acompanhando, né, os dados, principalmente no início da pandemia, que trouxe a importância de fato dos enfermeiros, né, nos níveis de saúde, qualquer um deles, principalmente nos hospitais. E no mundo todo foi provado que tem um número muito baixo de profissionais de enfermagem atuando, né, de acordo com a necessidade e o número de habitantes da população ali em geral, né, de cada região. Vamos molhar um pouquinho a garganta. Então, é necessário que não ocorra ou minimize tais erros causados por negligência, imprudência e imperícia que estão cada vez mais noticiados pela mídia. Então, vamos dizer assim, uma das desculpas, né, que são utilizadas para justificar a maioria dos erros é a sobrecarga de trabalho. Não estou dizendo que ela não existe, não é à toa que eu reforcei aqui que tem, né, um déficit no número de profissionais. Mas aqui no Brasil a gente sabe também que existe, que eu já falei, né, uma desunião muito grande dos profissionais de enfermagem, e isso, né, não faz com que vocês lutem juntos por melhoria de salário, né? Basta ver aí concursos públicos onde, principalmente agora no coronavírus, né, na pandemia, onde o profissional
médico, se eu não me engano, ganhava R$ 3.000 e o enfermeiro parece que era 8.600, um negócio assim. Eu sei que era totalmente diferente, discrepante, né, os valores. Por quê? Aí eu pergunto, mas por quê? Por que o médico é melhor do que vocês? Porque se vocês que vão estar lá metendo a cara, vocês vão estar muito mais expostos do que os médicos ali, principalmente agora com essa pandemia, porque vocês vão estar dando, né, a assistência, os cuidados diretamente com o paciente, né? Então, por causa disso, de salários muito baixos, muitas vezes o profissional de enfermagem ele precisa trabalhar em 2, 3 hospitais, né? Tá dando plantão, sai de um, entra no outro, sem tempo para descansar, sem tempo para estar com a família, sem tempo para lazer. Por quê? Porque precisa pagar as contas, né? Precisa pagar o local para morar, precisa pagar a comida, precisa, se já tem família, tem filhos, precisa estar tendo os cuidados ali, né? E os gastos com os filhos. Então, né, muitas vezes se submete ali a estar trabalhando feito um condenado, né, se matando para poder ter um mínimo de qualidade ali financeira, né? Não estou falando nem de qualidade de vida, porque isso não vai existir. Se você está, né, entrando num plantão atrás do outro, você não está vendo sua família, você não viaja, você não se diverte, isso não tem qualidade de vida. Pelo contrário, você acaba adoecendo. E aí, com isso, né, muitas vezes acabam ocorrendo erros. E erros que muitas vezes, seja por causa dessa questão da sobrecarga de trabalho, ou por outros motivos, como desatenção, porque, e aí é uma outra questão que a gente vê muito hoje, né, a utilização de celulares no ambiente de trabalho, onde faz com que você, quando deveria estar focando no seu paciente, na sua atribuição, você está ali mexendo no celular, conversando com alguém, jogando, vendo rede social, seja lá o que for, mas fazendo tudo menos o que deveria, que era estar prestando a assistência, né? Porque ali você está no ambiente de trabalho e não no horário de descanso. Se fosse horário de descanso, tudo bem, você pode fazer o que quiser, mas no horário de trabalho, não. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Noticiados pela mídia. Lógico que os relatos que estão aqui não correspondem à realidade, no sentido de que existem muito mais erros do que, de fato, se tem conhecimento, né? Então, muitos erros, eles são cometidos e são abafados, vamos dizer assim, não chega, né? Se não gerou um dano muito grave, não gerou a morte de alguém, então, isso não vai estar sendo levado, né, à mídia. Até porque a maioria da população ela não tem conhecimento de que realmente aquele procedimento estava sendo feito da forma correta ou não. Então é necessário orientar. Oi. Eu só me coçando aqui para falar algo que aconteceu comigo. Pode falar. A minha mãe, ela pegou Covid, foi para a UTI, tá ainda na UTI. Entretanto, assim, como a gente não tem contato, são feitas videochamadas, né? Para a gente ter um contato mais aproximado com o familiar. E aconteceu comigo que minha mãe estava em estado regular já. Devido a um comportamento do assistente social, ele fez uma videochamada para outra parente. Exatamente. E essa videochamada ela não foi produtiva e foi realmente diagnosticada, foi feito o relato que não foi produtiva, porque no mesmo dia ela apresentou uma piora no quadro clínico, visto que nada se comprovava assim, em questão física, ou seja, foi o emocional, foi o que foi dito a ela. E, assim, antes de tudo, eu precavi a assistência social, desestabilizou totalmente, ela estava em estado regular, hoje ela está em gravíssimo. E eles fizeram essa ligação. Beleza, aí ela passou do irregular para grave. E depois eu cheguei, falei com a psicologia, falei que ela era uma paciente psiquiátrica, que fazia tratamento de depressão, pânico, e assim, ela é muito fator emocional. Quando algo vem para atingir o emocional dela, a diabetes compensa, a pressão arterial também. Então,
o que foi que aconteceu? Eu alertei a eles como família e como, assim, a situação dela, né? Que deveria ter um cuidado para o que seria dito a ela. E o profissional realizou novamente a videochamada com essa pessoa. Eita. E o que aconteceu? De estado regular, hoje ela se encontra em estado gravíssimo. Então, o que é que esse profissional ele realizou aí de negligência, imperícia, imprudência? Porque, assim, nós como familiares, a gente fica meio que não sabe o que fazer, porque não sei do coração, não sei o porquê ele fez isso, mas aí ele causou dano ao paciente e à família, né? Nesse caso aí, a gente tem que ver alguns aspectos. Pelo isolamento, né, da pandemia, uma das formas de você tentar, vamos dizer, trazer um acalento, né, para aquele familiar que está ali isolado, né, sei lá quanto tempo, tem gente que passa semanas, mais de mês ali, né, com Covid, sem poder ter visita nem nada. Então, traz, e aí vem a questão de depende de cada caso, é um caso. Traz uma situação realmente de você poder, né, querer até lutar mais por sua vida, né, não desistir e tal. Mas aí tem o outro lado, né? Se foi apresentado que a paciente ela tem todos esses problemas, né? Tanto físicos quanto mentais, então tem diabetes, tem problema no coração, fatores que vão fazer com que possam se descompensar pelo fator emocional. Então, eu acho que o profissional ali, que foi o serviço social, né, que você falou, ele deveria ter levado isso em consideração, porque, na verdade, ele trouxe mais mal para o paciente do que bem. E insistir nisso foi pior ainda. Se foi alertado tudo, então a insistência causou um dano maior. E quando observado que, de fato, após essa videochamada, houve essa descompensação desses pontos, né, de diabetes emocional que causou variações na diabetes, na hipertensão e tal. Então, é algo que deve ser observado e chamado a atenção no hospital, sim. Certo? Porque do mesmo jeito que aconteceu com essa situação que você relatou, vai acontecer com outros também. E tem que ser levado em consideração isso, certo? Porque lembram daquilo que a gente falou no início, não causar dano ao paciente. Então, no momento que você fez isso da primeira vez, às vezes a gente nem tinha, assim, nem sabia que poderia estar causando. Às vezes a pessoa nem tem hipertensão, nem tem diabetes, tudinho, mas pela situação ela fica tão emocionada que descompensa. Isso realmente pode acontecer. Então, se a pessoa está lúcida, né, eu acho que caberia uma conversa com o paciente, caso tenha descompensado a primeira vez, e se realmente foi visto que causou mais mal do que bem, que isso não se repita, tá? E que se o paciente insistir, que aí no caso, não sei como que está sendo nos hospitais isso, né, que levasse em consideração um termo, alguma coisa que o paciente colocasse ali, que ele aceita, tá fazendo essa videochamada e se responsabiliza caso haja, né, alguma piora no seu quadro por causa daquele efeito emocional nele. Tá? Eu acho que os hospitais eles deveriam construir um protocolo para trabalhar nesse aspecto. Tá? Aí tem que ver como que está funcionando cada hospital pontualmente. Eles não têm protocolo, não. Assim, deixa a pessoa responsável, as pessoas vão ficar responsáveis para receber a videochamada e o boletim. E pronto. Aí, no caso, eu coloquei meu nome, priorizei, porque daí eu ia fazer, a gente tem a ferramenta, né, de fazer a videochamada com outras pessoas. 3 pessoas. Então, assim, eu ia ver quem era do grupo familiar que estava emocionalmente preparado, tanto para vê-la, né? Porque quando você vê um paciente em leito de UTI, não é comum. Você tem um choque se você não está preparado.
tanto para vê-la como também trazer qualquer que seja informação para ela, porque o paciente no leito de UTI, você não vai levar informação das coisas que estão ocorrendo aqui fora. Você vai dar encorajamento, não é isso? Aham. Então, assim, aí eu fiquei sabendo que ela falou coisas que estavam acontecendo aqui fora, que realmente, minha mãe ela é muito emocional, é muito emotiva. Uhum. Compensou. E aí, o que aconteceu? Foi suspensa para todo mundo a vida de semana. Eu acho que deveria, como eu falei, ser avaliado caso a caso. A gente está num momento muito atípico, que é essa questão da pandemia, mas isso é um ponto que deveria ser sempre levado em consideração, né? Aquela situação, eu estou trazendo bem para o paciente ou eu estou causando mais mal? Porque se descompensou e ele acabou agravando o quadro clínico, então não estou trazendo bem para aquele paciente. Não estou fazendo bem para ele. Então, acho que uma sugestão é você conversar com o setor, algum setor responsável de direção de coordenação do hospital e levantar essa questão, tá? Tina mandou uma mensagem para mim aqui, Tina Alice. Então, Tina, você falou da atualização. Deixa eu ver aqui. Bom, falou da atualização dessa resolução 311/2007, né? Lembrando, gente, que todas essas legislações aqui, nessa parte legal, são os que estão princípios que guiam a ética profissional, mas lógico, tudo que for feito de atualização nelas, vocês têm que ter o conhecimento. Então, se, por exemplo, tem mais resoluções além da 311/2007, né, de 2012, se tem outra já em 2017, se tem outra em 2018, se tem outra em 2020. Então, vocês têm que ter conhecimento, tá, de todas as atualizações que forem existir. Aqui são os princípios básicos. As atualizações, lógico, elas devem ser levadas em consideração, mas ali o básico, né, e sendo aperfeiçoado. Cadê? Onde estávamos? Então, é necessário orientar, né, os profissionais, o paciente, família e sociedade de maneira clara e objetiva sobre os aspectos éticos e legais na atuação da equipe de enfermagem, que é outra questão também que deve ter muito cuidado. Como é que eu digo? Que eu, mesmo como profissional que sempre tive muito contato com a área de saúde, né, eu tinha essa dificuldade. Então, até eu trabalhar com a área de enfermagem, né, eu comecei não como professora no ensino superior, mas eu comecei como técnica de laboratório, e aí de vários cursos, nutrição, enfermagem, engenharia ambiental, entre outros. E aí, o que é que aconteceu? Eu, particularmente, eu não tinha o conhecimento de muitas atribuições que são do enfermeiro. E aí é isso que eu acho que falta para a população. Então, muito do que vocês fazem, as pessoas acham que são os médicos. Por mais que você até tenha vivenciado aquilo, não tenha sido o médico que fez em você, mas fica aquilo porque pintam, né, o médico como sendo o profissional, o melhor de tudo, não sei o quê, o salvador, é o Deus, né, e aí acham que só o médico que tem mérito nas coisas, e na verdade não. A maior parte, né, do sucesso, vamos dizer assim, de um paciente que fica internado depende de vocês. Então, quando não se sabe, não se tem o conhecimento de que a sua atribuição ali é daquele profissional e não daquele outro, como que a gente vai saber identificar que aquilo está sendo feito errado? Então, acho que falta ainda, e aí, mais uma vez, a falta da união dos profissionais de enfermagem fazem com que, muitas vezes, a enfermagem ela seja pintada de uma forma errada. Então, quantas vezes a gente vê série, filme, novela, quando traz o enfermeiro, sempre traz com imagem distorcida, né? Geralmente traz com imagem distorcida. Primeiro que
as séries, filmes, seja lá, né, o que for da área de saúde, sempre pintam o médico como que faz tudo. O enfermeiro ali é um capacho do médico, muitas vezes, né, quando a gente vê nessas mídias aí que são feitas. Então, vocês precisam se impor mais e lutar pelos direitos da profissão de vocês. Vocês escolheram para atuar. Então, para assim haver uma promoção, uma aproximação dessa temática com a satisfação do indivíduo, a família e comunidade. Então, é preciso que exista mais informação para os leigos, para que saibam realmente saber que o que você está fazendo é uma atribuição sua, então você realmente pode estar fazendo aquilo, ou então não, aquilo que você fez foi errado e eles possam denunciar também. Tá? Então, é realmente necessário não só para denunciar um enfermeiro que cometeu um erro, mas um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, tá? Porque ali é a vida de pessoas que vão estar em risco. Então, o comportamento ético em atividade de saúde não se limita ao indivíduo, né? Existem muito mais pessoas envolvidas e que, como a gente já viu, né, a equipe, vocês vão estar respondendo não só pelo que vocês fizeram, né, individualmente, mas a equipe que vocês vão estar atuando, vocês também vão responder. Por quê? Porque às vezes vocês podem se fazer, né, disso aqui, ó, cego, surdo, mudo, né, eu não vi nada, eu não sei de nada, mas você não estava ali no centro cirúrgico, você não estava de plantão, como assim? Porque você deixou isso acontecer. Eu tenho uma outra colega, que ela é enfermeira, uma amiga, que ela disse que logo que ela se formou, ela estava atuando no hospital pediátrico e o médico, ele prescreveu para uma criança 30 gotas de Berotec. Exatamente. Né? Nenhum adulto não toma 30... Aí nenhum adulto toma 30 gotas de Berotec, quanto mais uma criança. E aí ela questionou, né, a médica, essa prescrição aqui de medicamento está errada, né? Faça a prescrição correta para poder fazer a administração na criança. Aí, como não era uma médica que realmente, né, é ética e diz, não, eu errei, deixa eu corrigir aqui. Não, ela era daquelas, né, que se acha superior e disse, não, você tem que fazer o que eu estou mandando. E eu estou mandando dar as 30 gotas. Ela disse, pois é, então dê você. Então é a senhora. Aí ela falou, então dê você. Porque eu sei que isso aqui vai causar o mal até a morte da criança. E você também sabe. Eu não vou fazer esse procedimento porque é errado. Né? E aí depois ela conseguiu fazer o correto. Mas se fosse outra que baixasse a cabeça, de quem ia ser a culpa? Dos dois. Do médico que prescreveu, mas principalmente sua, porque você administrou e você sabe que aquela dosagem é errada. Certo? Então, o médico prescreveu, mas não chegou em você, você não sabe que é errado? Você passou adiante porque você quis. Tá? Por isso que é importante saber as atribuições da profissão de vocês, ter conhecimento daquele ambiente que vocês estão atuando para não cometer falhas graves que podem levar à morte de algum paciente. As penalidades que podem existir podem ser penalidades através de advertência verbal, que vamos dizer seria aquela mais leve, né? Aquela primeira advertência, se não foi algo grave também, porque, lógico, se você matou uma pessoa, você não vai ficar só na advertência verbal, né? Então, multa, censura, suspensão do exercício profissional ou cassação do direito do exercício profissional. Qual a diferença desses dois últimos? A suspensão é enquanto, vamos supor, está tendo uma investigação. E aí vai ver se realmente você teve a culpa ou não. Então, enquanto estiver sendo investigado, você está proibido de exercer a profissão. Terminou o julgamento, foi visto que você era inocente, alguma coisa do tipo. Então, você pode voltar ali a exercer. Já a cassação, não. A cassação você perdeu completamente. É como se você não tivesse se formado. Você não tem mais diploma. Tá? Você não pode, em hipótese alguma, exercer ali a enfermagem. E aqui, gente, alguns relatos, né? Como eu falei, são de várias datas, tá? Eu peguei aleatório na mídia, os primeiros que foram aparecendo aqui, só para que vocês compreendam, tá?
Então, por exemplo, erros com crianças colocam alerta na enfermagem. Novo caso de bebê que recebeu leite na veia expõe má conduta de enfermeiros, técnicos e auxiliares. Entre 2010 e 2011, denúncias contra esses profissionais cresceram 20% em Minas Gerais. Este ano, a média é de 3 queixas por semana. Queixas, fora os erros que acontecem, né, que as pessoas não sabem identificar e passava desapercebido. Então, aqui, né, a mãe e o pai do marido dela, né, de um bebezinho, uma criancinha de 2 anos, confiante lá em levá-lo para casa depois do trauma de ingestão de ácido como sedativo. E aí, o que é que vocês me dizem? Já teve casos também de o profissional, o enfermeiro, ir pingar colírio no olho da criança e colocar ácido para verruga no olho. E aí, o que é que justifica um erro desse? Ah, foi na pressa, eu não li o rótulo. Alô, como assim? Você está, né, colocando... Oi, Tereza, vai falar alguma coisa? Eu acredito que a senhora quer saber qual o tipo de penalidade que entraria nesse caso, né? Não, eu estou só trazendo relatos que iam ser investigados ainda, ia saber se houve ou não. Que é só relatando mesmo, não precisa vocês estarem colocando negligência, imperícia, imprudência, ou se seria cassação, multa, advertência verbal, porque isso aí seria jurídico, tá? Isso aí, dependendo qual, se fosse realmente comprovado, né? E aqui não tem um desfecho, tem só a acusação, o relato de que aconteceu a situação e teria todo o trâmite legal por trás. Mas aqui é só tô trazendo dados da mídia, eu não sei nem os desfechos desses processos aí. Quem quiser ler as notícias completas, tá? Então, tem os links aqui. Então, erros de enfermagem acontecem por falta de estudo e de respeito ao paciente. Então, especialistas dizem que problemas poderiam ser evitados se profissionais seguissem regras. Em 5 anos, houve um aumento de 30% de erros desses profissionais no Brasil, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. Mais uma vez, isso aqueles que foram notificados. Então, se a gente tem notificado 30%, isso é um alerta muito grande, né, do nível dos profissionais que estão atuando aí no mercado. Então, é considerável, aceitável, lógico, acontecer um erro ou outro, mas 30%, praticamente 1/3, né, dos profissionais ali cometendo erro, isso é muito grave. Então, idosa morre em Campo Belo após ter glicerina aplicada na veia. A Polícia Civil da cidade já abriu um inquérito para investigar o caso e o delegado espera o resultado da necrópsia para ouvir as testemunhas, né? Então, a mulher de 80 anos morreu na Santa Casa de Misericórdia, lá em Minas Gerais, vítima de erro de uma técnica de enfermagem que aplicou glicerina na veia da paciente. Então, ela deu entrada no pronto-socorro dia 15 de setembro com problemas intestinais, sendo transferida no dia seguinte porque apresentou gravidade, né, no quadro dela. De acordo com o filho da vítima, a mãe ficou sob cuidados médicos na enfermaria, com outro filho acompanhando ela, então ela se internou no dia 15. No dia 20, por volta de 11 horas, o acompanhante notou que havia sido incluído um frasco diferente no lugar do soro aplicado na vítima. E aí o filho pensou que fosse uma vitamina. Por falta de conhecimento, né, ele não teria a obrigação de conhecer ali as atribuições dos profissionais de enfermagem, e aí pensou que era vitamina e, na verdade, era uma glicerina que acabou levando o óbito à mãe. Oi, Thaisa, pode falar. A gente sabe que tem uma jornada excessiva também de trabalho, mas o que a gente também vê também muitos erros da parte de enfermagem, que eu acho que também as faculdades também não estão buscando assim uma boa preparação para os profissionais, entendeu? Eles não estão assim analisando que tipo de profissionais eles estão soltando no mercado. A gente sabe que a gente tem como aluno, a gente tem que buscar, mas também
muito curso que está deixando bastante a desejar. Uhum. Eu sempre digo assim, tudo depende também do aluno, né? Não adianta nada, vamos supor, você está estudando em Harvard ou em qualquer... Estou falando Harvard porque é uma das melhores universidades do mundo, né? Então, não adianta nada você estar na melhor universidade do mundo. Se você não quer, se você não faz sua parte, você vai continuar sendo um profissional medíocre com diploma de Harvard, certo? Agora, o contrário também existe. Você pode estar na pior faculdade que existe na face da Terra. Ah, mas eu quero ser um excelente profissional. Eu quero fazer a minha parte. Então, o que não compensa de um lado, eu vou compensar na minha parte. Por exemplo, a gente sabe que existem muitas escolas públicas que têm uma baixa qualidade, né? Lógico, existem aquelas também que têm muita qualidade, mas a gente não vê isso se repetindo, né, na maioria. E da mesma forma, a gente tem escolas particulares excelentes e também tem aquelas, né, mais fracas. Então, vamos fazer o mesmo comparativo que eu fiz com Harvard agora. Não adianta de nada eu estar na melhor escola do país se eu não quero nada. Em compensação, eu posso estar na pior escola pública, mas eu fazendo minha parte, vou conseguir. Como, por exemplo, vários relatos onde pessoas, vamos supor, catava livro no lixo para estudar, né? Que é coisa mais degradante do que isso, gente. Você ter que ir para o lixo para buscar o conhecimento. Mas isso, né, deu força para aquela pessoa e disse: eu vou estar me matando aqui, mas eu vou me dedicar e vou me formar. Vou entrar na universidade e vou ser uma pessoa melhor, né, no sentido de poder reverter, através da minha profissão, para a sociedade benefícios, né? Seja ele qualquer área de atuação que fosse. Então, a gente tem que ver também o lado individual do aluno. Quem está se formando é o aluno. E a gente vê muitas vezes que, isso eu estou falando do contexto geral, tá, gente? Não é nosso cenário, não é Santa Emília, eu estou falando no geral. A gente vê o quê? Os alunos acomodados. Não só a nível superior, mas desde da escola. Mas chega no nível superior com uma qualidade muito baixa, muitos mal sabendo ler, mal sabendo falar. Tá? Então, cabe eu tive uma dificuldade na escola, então eu vou tentar vamos dizer assim, pegar aquele tempo perdido e me qualificar. Eu falo errado hoje, mas eu estou me formando, eu estou para um nível superior agora, então eu vou falar nós vai, vou falar isso? No hospital, você, como, vamos supor, coordenadora de um setor lá, ou coordenadora de toda a enfermagem, você vai fazer uma reunião com os outros setores, com os diretores lá dos médicos, diretor do hospital, tudinho. Aí você vai falar, nós vamos, a gente vamos, que diga, fazer um protocolo aqui. Não, né, gente? Tô dando um exemplo bem grosseiro, mas tem inúmeros. Problema, a gente precisa resolver o problema aqui, porque nós vai, né? Então, vocês precisam também. Como que vocês conseguem isso? Com leitura, tá? Eu tive dificuldade na minha escola, né? Eu não conseguia, meu professor não conseguia fazer, eu não conseguia acompanhar direito. Mas a leitura vai fazer com que vocês falem correto, com que vocês escrevam de forma correta. Então, imagine passar um prontuário para um colega, onde, lógico, não vai existir essa palavra, tá? Mas vamos supor, você escreve casa com Z, né? Humano com U, sem o H. Isso eu já peguei. Eu já peguei em prova, tá? Então, a gente precisa também, né? Quando a gente tem deficiência de um lado, a gente tem que tentar compensar por outro. Então, vamos lá. Jovem que aplicou café com leite na veia de idosa tinha só 3 dias de estágio. Aí, antes de eu ler a informação aqui, se ela está no estágio, de quem é a responsabilidade? É dela? Do supervisor.
do supervisor, né? Então, da mesma forma, quando vocês estiverem em estágio, ou qualquer outro profissional, um médico, né, também, estiver estagiando, ele não é responsável, ele está ali aprendendo. Ele é passível de erro, mas como que esse erro não vai ser propagado para o paciente? Porque vai ter um profissional, né, atuando ali, que vai estar olhando, lhe observando, para saber se realmente o que você está fazendo é o procedimento correto. E se não for, você vai ser chamado e orientado da forma correta a ser feita. Pode falar, Renata. Que acontece muito assim, professora, porque muitas pessoas não têm, digamos, têm vergonha de dizer que não tem o domínio daquela técnica. Aí vai e comete, no caso, imprudência. Vai de cara sem imprudência e imperícia, né? Imperícia. Então, aí vai de cara e faz por vergonha de chegar para o professor e dizer, não, professor, eu não sei. Eu acho que acontece muito isso. Você prefere ficar na vergonha ou fazer com que um paciente sofra, né? Porque pode, dependendo do que você for fazer, você pode fazer com que o paciente esteja sofrendo ali devido àquela situação. Você prefere levar o sofrimento a outra pessoa por simplesmente você não ter a autorreflexão e o reconhecimento de que ali você pode aprender e melhorar, e no momento que você se cala, você vai ficar com aquele mesmo conhecimento. Então, a gente precisa ser humilde também quando chega numa situação e você não tem conhecimento. Pedir ajuda, tá? Ó, eu não sei, você poderia me ajudar aqui? Poderia me auxiliar nesse ponto? Então, a gente precisa ser humilde e aí vem aquela frase que eu falei, né? A gente, quando ensina o outro, a gente adquire sabedoria. Né? Então, ninguém é dono da verdade. Então, da mesma forma que hoje eu posso estar pedindo ajuda para vocês, vocês futuramente podem estar pedindo ajuda para mim. Tá? Ninguém é dono da verdade. Então, quando o Tinalice mandou aqui para mim, agradeço, né, por ter passado essa questão da atualização, mas aí essas atualizações, elas, né, tudo dentro principalmente agora com essa pandemia, aí é que veio coisa com força de atualizações, certo? Então, vocês precisam estar sempre atualizados de todos os protocolos que vão estar existindo ali dentro da área de vocês, certo? E ali, como eu falei, são os conhecimentos básicos e que cada ano pode estar tendo atualizações. Então, eles são embasados naquilo e em cima das atualizações que estão ocorrendo, tá? Então, aqui, ó, informações, né, delegado após depoimento, estagiário diz que a técnica responsável pela supervisão ficou usando o celular. Olha que maravilha. Ao invés dela estar ali supervisionando de fato, ela simplesmente tirou sua atenção e jogou a menina com 3 dias de estágio só, né? Mesmo que se fosse 1 ano de estágio, não importa. Se ela é estagiária, ela tem que ter a supervisão. Então, em depoimento, né, a estagiária de 23 anos que injetou café com leite na veia da senhora de 80 anos, que morreu logo após, afirmou que a técnica de enfermagem que era responsável não acompanhou o procedimento. Né? E ela ainda afirmou que tinha só 3 dias de estágio e a estagiária disse que recebeu uma ordem de uma técnica de enfermagem lá do hospital, né, do posto de atendimento médico, que teria dito o seguinte: dá o leite para paciente na sonda, pega uma seringa naquele armário e administra o leite. Enquanto isso, segundo a estagiária, a técnica ficou usando o celular, jogando ou brincando, sentada no canto da sala. Então, vocês, muito mais do que eu, sabem que a questão de sonda, se você não tiver cuidado, você pode estar utilizando o acesso errado. Né? Então, vem toda a questão de nervosismo, né? De você estar há pouco tempo ali fazendo procedimento. Então, pode sim haver erro. Por isso que é importante que existam os estágios, para que vocês ganhem mais confiança e caso você tivesse fazendo algum procedimento, tivesse a intenção de fazer algum procedimento errado, o supervisor ali corrigisse e você não cometesse mais aquele erro, quando tivesse como profissional futuramente. Então, em outro caso aqui, uma idosa morre na Paraíba e família acusa o hospital de erro médico.
Então, a aposentada denunciou na quinta-feira aí, né, que a irmã dela, de 71 anos, morreu em decorrência de uma medicação errada que teria tomado no hospital. Então, de acordo com a irmã, ela deu entrada no hospital para fazer um exame de catéter e morreu na quinta-feira. Ela deu entrada no sábado e morreu na quinta. Então, o hospital informou que não falaria sobre isso, né, que estava no setor jurídico e que vai processar a família para que ela prove a acusação. Então, tem que ter cuidado. Eu não sei qual foi o desfecho disso aí, tá? Como eu disse, eu não sei o desfecho de nenhum deles. Até para não estar julgando nada. Isso aí cabe à parte jurídica. Mas é necessário se ter cuidado também com determinados tipos de acusação. É por isso que é importante que vocês estejam sempre resguardados. Vocês façam todos os procedimentos, que vocês anotem no prontuário tudo corretamente, para que depois não haja complicação para vocês e por vocês não terem feito o registro correto, deixe uma brecha ali para que vocês acabem respondendo criminalmente. Então, negligência pode ter provocado a morte de Washington. Então, polícia investiga se queda do respirador quando o enfermeiro dormia causou a morte do ex-atleta. Então, esse é um ex-jogador aí, eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas ele precisava, ele tinha a UTI em casa, esqueci agora o nome, mas é home alguma coisa. Só tá vindo home office, mas não. Home care, isso. Então, tanto o home office por causa da pandemia que não via. Então, ele tinha um home care em casa, tinha, o enfermeiro ali que cuidava, que ficava acompanhando, 24 horas, trocando seus plantões. E aí, em algum momento, o respirador caiu e o enfermeiro, que deveria estar com a atenção, deveria estar ali trabalhando, por algum motivo não viu, pode ser que estivesse dormindo mesmo, e aí, pela queda do aparelho, ele ficou sem respirar e acabou morrendo. Então, vejam que coisas simples, pode causar a morte de alguém. Essa questão de home care, é necessário ter muito cuidado, principalmente quem fica em plantão noturno. Tem gente que acha, vou ficar em home care ali, a pessoa está acamada, pronto. Vou dormir a noite todinha. Não preciso me preocupar. Não, pelo contrário, se acontecer alguma coisa ali, você não estava ali, pelo contrário, tá só você e o paciente. Então, por que você não fez o necessário ali para que aquela intercorrência que o paciente teve não tivesse sido vista com antecedência? Então, técnica de enfermagem fala de erro que matou mulher e chora. Desculpe. Então, gente, a gente também precisa levar em conta de que, sim, todos nós somos passíveis de erro. E que, muitas vezes, a pior punição é você... Lógico, eu não estou tirando o mérito de que a pessoa precisa ser punida, tá? Mas, assim, eu estou falando de pessoas que realmente são coerentes e tal. A pior punição que pode existir é você carregar nas suas costas que você acabou matando uma pessoa. Então, essa mulher, ela teve uma parada cardiorrespiratória após a injeção errada, e os funcionários do hospital onde ela estava, eles prestaram depoimento. Então, a técnica de enfermagem, que foi suspeita, de ter aplicado um remédio errado em uma paciente, ela que está sendo acusada, a vítima, ela era fotógrafa e sofreu uma parada cardíaca e morreu horas depois disso. No depoimento, a técnica que estava lá relatando ao delegado disse que aplicou 2 injeções na fotógrafa, que passou mal poucos minutos depois de receber as medicações. Foi-me entregue a medicação errada. Qual é o procedimento que vocês devem fazer ao receber uma medicação? Conferir paciente, conferir prontuário, conferir medicação. A gente vai falar tudo isso mais para frente, certo? Então, não é porque alguém lhe deu um frasco com alguma coisa ali dentro que você vai ter que fazer, não. Você tem que conferir, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a medicação?
Ah, mas a medicação aqui que você me deu é outra. Então, vamos pegar a correta. Né? Então, ela simplesmente... Aí vem a questão. Sobrecarga de trabalho, pressa, agonia, né? Porque é muito paciente para atender, tarará, acaba pulando os protocolos. E é aí... Em aplicar a medicação que o outro fez, né? Totalmente errado. Também. Conferir validade. Tem várias coisas que a gente vai falar mais para frente sobre os 9 certos, tá? Mas aí fica para outra aula. Então, foi me entregue a medicação errada. A medicação estava em outro local. Foi um funcionário que entregou para mim. Nessa troca de plantão, ele me entregou e disse para mim que era aquela medicação que era para ser administrada e o procedimento como era para ser feito. E nisso, né, ela acabou levando uma paciente a óbito porque não parou simplesmente e conferiu se realmente era aquela a medicação que aquela paciente deveria estar tomando. Então, pesquisa mostra que 148 pessoas morrem por dia devido a erros no sistema de saúde. Considera erro médico desde o erro na administração de medicamentos até a falha técnica em um procedimento cirúrgico ou erro de diagnóstico. Tá? Então, quando a gente fala erro médico, não é porque foi só o médico que cometeu, não, tá? Na verdade, deveria ser erro, né, da área de saúde, mas, mais uma vez, como enaltecem só os médicos, até nisso, né, colocaram o termo como erro médico. E esse dado, gente, é do ano passado, tá? De 2019. Então, 148 pessoas morrem por dia por erros no sistema de saúde. Então, erros no sistema de saúde do Brasil matam cerca de 148 pessoas por dia, segundo a pesquisa lá do segundo Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar do Brasil, produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, em conjunto, né, com o Instituto de Pesquisa Feluma, lá de Minas Gerais. Ao todo, 54.076 pacientes perderam a vida por essa razão em 2017. O número se compara aos de mortes violentas, cerca de 175 por dia, registrados no mesmo período. Lembrando que pode, nesse número aí, existir pessoas que morreram, né, e não foram identificadas como sendo devido ao erro médico. Então, na esteira desses dados, o médico pesquisador e jornalista Atul Gawande, nos Estados Unidos, aponta que 40% dos pacientes coronários receberam tratamento inadequado ou incompleto. Ou seja, quem estava precisando de procedimento coronário, quase metade não teve o procedimento certo sendo realizado. Tá? Então, esses dados eles são muito alarmantes, tá? E mostra que todos os profissionais de saúde, eles precisam ter muito cuidado, muita atenção na hora de realizar seus procedimentos, tá? Principalmente, a gente fala da área de enfermagem, porque a gente sabe que a sobrecarga de trabalho em cima de vocês é muito mais alta. Aí, atrelado ao baixo salário, ao baixo reconhecimento, né? A tudo que vem atrelado, faz com que vocês, né, estejam mais propensos, até pelo contato maior que vocês têm também com os pacientes, faz com que vocês estejam mais propensos a cometerem erros. Então, gente, na próxima aula a gente continua aqui nesse prontuário, tá? No slide 22. E por hoje, né, já são 10 horas para a gente não entrar até meia-noite aqui falando que tem muito assunto, certo? A gente continua na próxima aula. Tenham todos um excelente final de semana, né? Já está aí na quinta-feira. Então, fiquem com Deus, se cuidem, mantenham aí os protocolos de segurança, né, necessários para que vocês não se contaminem. Para os que já são profissionais da área de saúde, cuidado redobrado aí, principalmente porque a gente está vendo, infelizmente, muitas pessoas que não estão levando a sério essa pandemia e, infelizmente, já estão crescendo novamente os números, né? E tem gente fazendo até piada, né? Que totalmente inoportuno esse momento para se fazer piada, mas tem gente, se depois desse 7 de setembro não morrer metade do país, então não existe nada disso, pandemia, não sei o quê. Né? Então, a ignorância de alguns faz com que a gente esteja preso nessa pandemia até agora.
da forma que a gente está, né, sem a gente ter uma redução efetiva do número de casos. Então, em outros países, algumas cidades, né, que tiveram o lockdown sendo feito da forma correta, paralisando tudo, com todas as pessoas de fato seguindo o isolamento social, os protocolos de segurança, hoje em dia voltaram às suas atividades e não existe nenhum caso mais de coronavírus. Olha que maravilha se a gente estivesse chegando nesse cenário, né? Então, Wuhan, lá na China, né, na província de Hubei, onde começou a pandemia, eles levaram a sério quando foi, né, quando viram a proporção, né, que era o epicentro ali do início da pandemia no mundo. Então, eles colocaram a mãozinha na cabeça, refletiram, aí viram que era realmente importante para que outras pessoas elas não viessem a óbito. Ah, mas eu sou jovem, né? Eu não tenho nenhuma doença pré-existente, alguma coisa. Ah, tô nem aí. Tá, mas e seus pais, seus avós, seus tios, seus vizinhos, seus amigos? Será que ninguém importa para você, né? Já que você não está nem aí para a sua vida, porque não existe uma etiqueta dizendo, você vai ser assintomático, você vai ter sintomas leves, você é moderado, você é grave, você vai morrer. Não existe isso, né? A gente já viu vários casos de pessoas que não tinham nada disso e que morreram. E a gente está vendo agora casos em crianças que estão apresentando síndromes devido a terem adquirido coronavírus, algumas estão morrendo, algumas estão tendo complicações, e até então, né, se achava que criança não ia ter problema. E aí? Será que realmente a gente deve voltar às aulas presenciais? Será que a gente deve abrir todas as escolas e deixar todo mundo aí sujeito a se contaminar? Né? Fica aí a reflexão para vocês, gente. Então, boa noite, obrigada pela participação na aula. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Fique com Deus. Amei a